Boa tarde, irmão meus, amigos. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Me apresento a vocês dizendo: meu nome é Márcio André, separado por Jesus para a pregação do Evangelho, para anunciar as palavras de Jesus, que é vida. E eu estou aqui nesse monte, como vocês podem ver. Lá na frente, a cidade. E me dispus sair da minha cidade, deslocar de lá para vir para cá, transmitir uma palavra que vai tocar nos corações daqueles que estão amontoando riquezas e daqueles que querem ficar ricos. Esta palavra, a qual eu hei de anunciar, vai tocar nos corações de muitos. Vejamos. A palavra que se encontra, que eu quero anunciar, é esta. 1 Timóteo, capítulo 6. No versículo 3 até o versículo 10 está escrito: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas por fins, blasfêmias, ruins, suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Cuidado que a piedade seja causa de ganho. Aparta-se de tais. Mas é grande o ganho a piedade com contadamento, porque nada trouxemos para esse mundo. E é manifesto e que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nécias que submergem aos homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Até aqui. Vou trazer uma pequena explicação. O que vocês veem que Paulo ele fala para Timóteo sobre a doutrina, as palavras do nosso Senhor. Ele começa dizendo que se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforme com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é a segunda piedade, ele vai dizer que essa pessoa é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contenda de palavras, das quais nasce inveja, por fim, blasfêmia, ruína e suspeita. As pessoas que não se conformam com as palavras de Jesus, ele nada sabe. Porque foi dito que se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é a segunda piedade, ele vai dizer que esse tal é soberbo e nada sabe.
mas delira acerca de questões e contenda de palavras, das quais nasce inveja, por fim, blasfemas, ruínas, suspeitas. E Paulo vai admoestar a Timóteo, tanto os domésticos da fé, que desses tais temos que se afastar. Por quê eu falo isso? Vejamos que está escrito, Timóteo, 1 capítulo 6, versículo 5, ele vai dizer: contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Ele vai dizer: cuidado que a piedade seja causa de ganho. E ele vai falar: aparta-se dos tais. Dos tais quais? Que não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus. Amém? Mas eu quero aprofundar no assunto, a qual vai tocar no coração de muitos que estão granjeando riquezas para si, amontoando tesouros nesta terra. Essas coisas não trouxemos e não levaremos, ok? Vejamos, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, o apóstolo Paulo diz para Timóteo: mas os que querem ser ricos caem em tentação, tá vendo aí? Em laço, em muitas concupiscências loucas, nécias, que submergem os homens na perdição e ruína. São muitos os que caem em ruína por conta das riquezas, dos negócios. Muitos têm riqueza e alguns, quanto mais têm, mais querem. Cuidado com a riqueza. Vocês estão vendo esse monte? Aqui lá embaixo, no meu entender, pode ter tesouro, ouro guardado. Mas não é aconselhável que um de nós exercemos dessas pedras preciosas para querer ficar ricos. Os que querem ficar ricos vão cair em tentação. Por quê? A palavra diz: mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas, nécias, que submergem os homens na perdição e ruína. Mas não somente o ouro que faz com que a pessoa seja rica. Como assim, Márcio? Há outras coisas, amigos. O dinheiro. O dinheiro. A palavra nos fala que, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se ultrapassaram a si mesmo com muitas dores. Reflita nesta passagem, vós ricos que estão cheios de muitos bens, alguns têm carros luxuosos, outros têm apartamento. Reflita nessa pregação hoje à tarde, a qual estou anunciando aqui nesse monte. Reflita. Cuidado com o amor ao dinheiro. Cuidado. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perdendo a sua salvação? O que vale isso? Que cada um de vós que estáis acumulando tesouros para si nesta terra possa meditar, se converter, se arrepender e vir para Cristo, a qual pode salvar as vossas almas. Que o Senhor os abençoe, dando-os entendimento da palavra, a qual pode o admoestar, a ensinar o caminho que se deve andar. Uma ótima tarde, um ótimo
um ótimo dia a todos.